do meu Brasil, eu sou do Zirrebeck. E eu sou Frames Slutty Girl. Tem que falar com essa voz? Tem. E no vídeo de hoje estaremos aqui para falar sobre o primeiro episódio do Caravana de quê? Das drags. Vocês consideram a drag? Não. Sei nem o que eu tô fazendo lá. Eu e a Amy estamos perdidas. Vamos começar daí. Olha, gente, o primeiro episódio, eu já vou adiantar que eu não gostei tanto da questão da edição. Pra mim foi o episódio mais fraco. Não é meu favorito também. Nem de longe, nem de perto. Nem assistindo 3 vezes. 3? R$3. A gente ficou assim meio... A gente recebeu todos os episódios antes. Todos os episódios, gente, tirando o primeiro, pra gente, ó... Incrível, incrível. Realmente os episódios são bem bons. Porém, contudo, todavia, o primeiro a gente achou que tinha muitas falhas. Principalmente pra gente tava vivendo babado. A gente começou ali gravando, no caso, a entrada, que foi, tipo, eu fui a primeira pessoa que entrou, né? Aí entrou Murgante, aí eu lembro que a gente teve várias trocas, eu dei uns shades nela, e isso não passou, mas tudo bem que a gente sabe que é 45 minutos pra colocar muita coisa, mas ainda assim dava. Eu acho que se diminuísse algumas coisas, talvez coubesse mais. Por exemplo, eu acho que tem muita coisa no futebol que dava pra dar uma enxugada, que aí acho que a gente ganharia mais tempo pra realmente contar, né, a prova principal da noite, que eu acho que ficou um pouquinho confusa, ficou meio bagunçada e não dá pra gente entender de fato o storytelling do episódio. Então, exatamente, acho que deu uma falhadinha aí. Mas, o primeiro episódio, por exemplo, aquela primeira parte que a gente tá entrando, foi um dia só pra gravar aquilo. Tipo, aquela parte do ônibus, aquela parte da nossa descida na rampa. Só aquilo foi um dia e foi a parte que menos teve. Porque a gente teve que replicar depois no outro dia pro futebol, que foi em 2 dias. Claro foi, que não. Amiga. A gente gravou esse primeiro? Amiga, a gente primeiro gravou a nossa entrada no ônibus. E depois a gente deu uma volta ali no Rio, no Flamengo, exato. tudo. A gente chegou mais ou menos 6 da noite, por causa da iluminação, aí encerrou o dia. No outro dia que a gente foi gravar o futebol e a parte da rampa. Exato. É porque eu tava confundindo, porque dentro da montagem, quando fala entrando no ônibus, aparece primeiro a gente descendo a rampa. A rampa foi gravada depois. No segundo dia. Então, mas o que de fato foi gravado dentro do ônibus, que foi no primeiro dia, foi quando a gente já está dentro do ônibus falando olá, não sei o que. Entendeu? Isso foi no primeiro dia. E foi um dia só pra isso, que foi tipo 10 segundos. Aí no outro dia, pra fazer aquela parte da rampa, tanto. Horror. A gente ficou... Porque assim, a gente era cada uma ia entrando, a gente dividiu 2 pessoas dentro de um camarim. 3 pessoas. Eram 4. Nossa, eu fiquei sozinha com a Hobbit. Nossa, eu fiquei com Ravena, eu fiquei com a Gaia e a Chandelle. Eu fiquei com o melhor camarim que tinha um ar-condicionado mais forte no dia. E eu passei muito frio porque eu tava pelada, né? Eu lembro. Tava e o seu era o maior camarim? Era o maior. Era enorme. Não, a Helena tava com você. Tava não. Não amiga. tava não. Claro que não. Tava só a Hobbit dentro do camarim. Eu quero mamar. Roubei tantas pedras nesse dia das cores da Hobbit. E aí a gente pegava uma van e ia até o ônibus. E nesse percurso era uma a uma. Então a gente ficava esperando por muito tempo dentro da van. Nossa, eu tava muito desconfortável. Minha tava cortada já da calcinha. Não, e foi horrível. Nesse dia do ônibus, a gente não sabia que a gente ia ficar segurando as coisas. Teve uma freada que deram. A Hobbit tava com um monte de coisa. Ela voou, machucou muito ela. Machucou o pé dela. Machucou o pé, machucou o pinto também, que ela tava cuidando. Ela machucou. Ela tava com um ombreiro e aquele ombreiro já é pesado, né? Aquelas asas de falcão, de fazão. A Hobbit é chique, ela usa coisas caras. Pois é, foi um dia só pra gravar esse negócio. Aí a gente tinha que fazer a mesma... Eu lembro que tiraram a foto da gente, porque a gente teria que fazer a mesma maquiagem pra fazer aquela entrada da rampa. Tipo, aquela primeira cena que eu tô descendo com a mala e a Prime tá chegando lá com o Kakuriá. E o tema, que não sei se... Acho que não ficou. Não ficou claro. Não ficou claro para as pessoas. A gente tinha que fazer uma roupa inspirada no nosso estado de origem. Exactly. Eu acho que isso também faltou. Eu acho que isso faltou também, de ter assim uma coisa amarradinha. Eu acho que não ficou tão óbvio para as pessoas. Se eu soubesse fazer um vestido assim, mais, sei lá, menos... Menina, o meu ficou de piriguete de esquina, né? Ninguém ia uma notar. ramalha mesmo, tava a cara dela, uma ramalha. Gente, eu fui tão perspicaz, fui tão sagaz, porque eu não fazia a mínima ideia que a gente ia ficar o dia inteiro num calor escaldante e as bichas andando num campo de futebol de salto e eu linda com uma rasteirinha.
Isso é drag, Nossa, isso é salto camp. desse tamanho e Friends de rasteira. De rasteira. Desgraçada, miserável. Cachorra safada. Mas enfim, aí a gente foi depois levar a gente com aquelas roupas tudo. Nunca. Gente, por mais que eu fale, vocês nunca vão entender, porque aquilo foi no verão, foi no carnaval. Tava 40 graus. A gente tava com muita roupa. Numa quadra de futebol, ali no Flamengo, no Rio de Janeiro. Não sabia que o mini challenge do primeiro episódio era jogar futebol. A gente não fazia a mínima ideia disso. Até porque as roupas que a gente usou, os uniformes, era fornecido pela Deia de Tuyama, que foi a nossa a figurinista, a produtora, nossa tudo, né? Porque é nossa mãe de roupa. Ela chegou a fazer roupa de Friends lá no seu priquito, que rasgou o priquito do terceiro episódio, que tinha que fazer os negócios lá, rasgou. E ela tinha que ficar costurando, alinhavada. Dentro do futebol, eu, assim, na minha cabeça, quando eles falaram que era pra gente jogar futebol, eu achei que a gente ia fazer palhaçadinha, assim. Ai, corre atrás da bola, não sei o quê. Mas, gente, eram uns machos jogando bola. Fale por vocês. Amiga, não, eu não tava. Depois eu fiquei com fogo nos olhos. Eu fiquei com mas, nada, gente. bicha, Tá com medo. A Morgante chegou uma hora que ela veio com... E Morgante tava... bem forte, com energia. E ela, tipo, minha cara quase foi na quina. Da trave. Na trave. Quase foi na cara da trave. A Hobbit metia um chute, amor, que era uma bazuca. Mulher, eu achei que as pessoas... Porque, tipo, depois, ali caiu a ficha que era uma competição. Verdade. Ali caiu uma ficha que era competição pra mim. Pois é, eu tava em Friends nos bastidores. Friends, bora botar um piercing no umbigo, bora botar os peitos e ficar lá pulando. A gente achou que é só dar close de garota e correr de um lado pro outro feito duas patetas. Mas não foi, gente. Foi jogo de futebol mesmo. Exatamente. Teve carrinho. Eu levei chute na minha canela. Não botaram a cena que me derrubaram, que eu fiquei gritando, ai, meu peito. Você lembra disso? Eu lembro. Ai, meu peito. Cortaram muita coisa épica. A gente comemorava, a gente batia os peitos. Bate os peitos. A gente só comemorou uma vez, porque a gente só marcou um gol, nosso time. Mas, nossa, foi um caos. Foi um caos. Foi um dos piores dias. Nossa, foi terrível. Eu queria ter saído nesse dia. Porque eu pensei, gente, se daqui pra frente for nessa energia, eu não vou dar conta. E era nessa energia. Bicha, a gente teve... Pra vocês terem ideia, nos testes, a gente teve que fazer teste ergométrico, aquele do coração, de ficar com a mão. E ali eu entendi. Ali eu entendi, porque queriam matar a gente. Isso ali foi uma tentativa de homicídio. Uma tentativa de homicídio doloso. Com muita dor, Doloso é o quê? Doloso quando há a intenção de dolorir. Tá. Não é? Não sei. Eu ouço no Cidade Alerta. Eu só sei culposo. Culposo é quando você tem intenção. É culpado. Doloso é quando dói. É quando dói. Acho que é isso. É quando você mata e dói. É verdade. Juízes e advogados que conhecem podem comentar aqui embaixo. A Valesca é advogada, né? A Valesca Posura? Não é? Ela não fez advocacia? Não sei. Valesca, se você estiver assistindo, comenta aqui. Você é advogada, Valesca? A gente tá aqui um pouco, me colou um tar babado. Agora, aí a gente ficou lá sabendo do babado que a Gaia foi quem ganhou o futebol. Certo. Isso passou tudo na Inter, teve os pênaltis, enfim, tudo isso aí foi babado. Aí a Gaia ia, no caso, cada mini challenge tem como é que fala? Um bônus. Vamos chamar de bônus. E o bônus da Gaia era escolher a ordem dos shows, que seria o bate-cabelo. Aí a Gaia botou a Hobbit Moon, que é conhecida, né, como, sei lá, a rainha do bate-cabelo, aquela coisa toda lá. E depois ela me botou. Gente, eu fiquei revoltada, ali eu quis morrer. Gente, a minha cara, mas eu também pensei, eu vou servir drama. Vou servir drama. Eu lembro que a Gaia, até depois, ela veio conversar comigo e falei, eu não converso com você se as câmeras não estiverem ligadas. Que caos. Ai, amiga, eu tava lá sendo paga, minha filha. Paga pra servir entretenimento pro povo. E a direção, na verdade, eles queriam que a gente fizesse isso. Lembra que eles não queriam que a gente tivesse contato, que era pra gente deixar todos os assuntos pra câmera ligada. Exatamente. Então a gente não tinha muito contato, assim, de proximidade. Depois de muito tempo que a gente começou a estar mais entrosada uma com a outra. Mas no começo... amiga, eu fiquei um pouco revoltada, um pouco triste, porque na parte que eu e Gaia a gente se resolve ali, só passou Gaia, tipo, eu falando que tava chateada. Aí Gaia falou, mas Hobbit é a rainha do cabelo, mas você adesive. Mas, gente, não foi assim. Foi tipo 1 hora de briga. Foi 1 hora de briga e a Chandelle tentando pegar a câmera, né? A Chandelle nem tava no assunto, mas ela tava toda hora querendo conversar. Eu olhava pra você, pelo amor de Deus, não é sobre você agora, amor. Deixa a gente conversar aqui agora. Mas ela não ficava porque ela queria o quê? A câmera na cara dela o tempo Tempo todo. de tela, né, amor? Tempo de tela. A gatinha tava faminta. Já a Amy, que também tava na cena, ela tava ali... Instigando. Acho que a Amy era muito boa nisso.
de introduzir, assim, os assuntos. Ela trazia isso muito bem pra câmera. Então ela jogava, tipo, um assunto pra pessoa, jogava pra outra. Então ela tinha essa... Ela era um pouco generosa, né? A Amy era generosa, com a descrição maravilhosa. E falava, e aquele assunto, fala sobre isso, Gaia, fala sobre isso, Desirê. É que, inclusive, lá na frente da gente, quando a gente tava gravando, tinha um monte de gente. Gente, a equipe era gigantesca, surreal de grande. Então tinha diretora, roteirista, que é a Maristela, a Betina Hanna, que é diretora, Camila também, junto com a Maristela, que é assistente de roteiro. E elas, claro que é um reality show, é tudo roteirizado também, claro que passa ali as nossas reações reais, mas ela chegava, Desirê, você ficou chateada? Então comente um pouco sobre isso. Então isso era mais ou menos o guia para que tivesse aí os tempos de plot, das narrativas, desenvolvimentos. Mas aí eu acho que foi tão bom o que foi discutido lá, e chega na edição eles cortam bastante as coisas. Pois é. Mas a partir do segundo episódio, gente, gols. Acho que o timing do primeiro episódio realmente deu uma complicada, assim. Se eu, assim, enquanto telespectador, assistisse só o primeiro episódio, eu não conseguiria engatar nos outros. Porque dá, assim, E não é justo, porque realmente, gente, é muito bom. A gente assistiu todos os episódios. Cada episódio é melhor do que o outro, é uma crescente. Vocês gostaram do segundo, gostaram mais do terceiro. O quarto que vai vir aí vai ser bem melhor que o quinto. Enfim, tá uma crescente ótima. Mas aí bora pro mini challenge, seria o bate-cabelo. Não, Maxi Challenge. O Maxi Challenge, que é o bate-cabelo. Maxi Challenge, gente, eu tava muito ansiosa, tava muito nervosa nesse dia. Tava muito tipo, mana, bato cabelo na minha sala, na minha casa, assim, de zoa. Eu não tinha uma cabelo. Primeiro, que pra bater cabelo a gente tem que ter um cabelo humano, que é bom. Que é bater cabelo humano. Se for sintética, cacheada. Porém, gatas, eu não tava com nenhuma dessas duas coisas nesse dia. E eu tava tão nervosa que eu apertei tanto a minha cabeça com fita, mulher. Tanto que deu dor de cabeça. E nesse dia a gente demorou muito a gravar. Porque eles estavam entendendo também o processo, né, das coisas, de como era, como Amiga, funcionava. eu não lembro mais ou menos como era. Quando começou, acho que foi 9 da noite, 8 da noite. Começou a... Mas a gente começou a se montar desde 4 da tarde. É desde 4 da tarde, porque a gente ia fazer com a Xuxa, né? Exato. Porque aquelas partes com a Xuxa era tarde. Eram momentos antes. E aí depois, à noite, bem à noite mesmo, quase 10 da noite, que a gente gravava o Max. E aí a gente já tinha passado aquele tempo inteiro com peruca todas montadas, já pra fazer foto e coisas afins. Então, quando a gente chegou lá no camarim, que é o workroom da gente, eu passei mal, passei muito mal, minha pressão abaixou, tipo, eu desmaiei. A Amy só veio e puxou minha peruca, e aí foram atrás dos bombeiros. E aí os bombeiros ainda demoraram um pouco a vir, aí vieram. Aí a Mila, que era a nossa produtora de cast, gente, as bichinhas estão passando mal, não sei o quê. A Hobbit também já tava com incômodo na cabeça. Todo mundo e a gente não podia comer nem beber água, assim, coisa, porque a gente ia bater cabelo. A gente ia bater cabelo, é uma coisa que exige bastante do esforço físico. É tanto que tem uma briga com a Hobbit, passa essa briga. Na verdade, eu comento com a Eslováquia, que a Eslováquia ela teve um breakdown, a Eslováquia ela passou mal emocionalmente. É visível isso, né? É visível, mas não passou também a parte que ela tava chorando bastante nos bastidores. Aí eu, amiga, relaxa, isso não vai avaliar o seu talento, isso é muito específico. Bate-cabelo, gente, eu vejo que é uma coisa para pessoas que são muito preparadas, exige um esforço de pescoço, o pescoço pode, sei lá, deslocar. Ou se você não sabe, você pode ficar tonta, cair. Então, eu achei essa prova bastante perigosa, porque eu acho que é uma pessoa que tem que estar apta a fazer o bate-cabelo. Não é qualquer pessoa que pode bater cabelo, mas a gente entende a importância do bate-cabelo sendo ilustrada em um reality show brasileiro, porque a gente sabe que faz parte brasileira. Exatamente. Então eu comentei mais ou menos isso, eu não sei como foi que chegou no ouvido de Hobbit, eu acho que foi a Amy. Foi a Amy, óbvio. Óbvio que foi a Ame. Acho que a Amy deu umas coisinhas em Hobbit, aí o Hobbit falando, fiquei sabendo por acaso, por alto, por aí, não sei o que mais lá, que estavam falando que o bate-cabelo não era pra estar aqui. Aí eu falei, fui eu que falei, querida, mas não foi bem assim. Eu não disse que não era pra estar aqui, eu disse que é uma prova que exige toda uma habilidade. Você é uma rainha do cabelo, como você mesma proclama, faz todos os seus títulos, mas você tem uma história sobre isso. É verdade. Eu nunca tinha batido cabelo em minha vida. Você já bateu? Não. Eu bato pentelho, agora cabelo... Bato assim na minha testa, ó. Os pentelhos alheios.
Então eu acho que foi um dos mais difíceis, assim, de gravar. Foi. Porque a equipe tava... E a gente tava... Foi a primeira vez que a gente ia fazer um challenge. Exatamente. A gente tava muito nervosa. A gente tava nervosa. todo mundo muito tenso, sabe, gente? Então, não foi algo muito tranquilo de fazer, não. Mas era normal. A gente já tava lá, a gente já sabia que ia acontecer essas coisas, sobre superação, é sobre esses babados tudo. E foi por conta dessa demora toda que a gente entrou num consenso com a direção de que a gente teria obrigatoriamente que ter 3 horas pra gente se maquiar, se arrumar e tal. Que era pra gente evitar ao máximo os danos, né? Tanto da nossa integridade física, quanto, tipo, até na qualidade da nossa maquiagem. Porque a gente entende que quanto mais tempo a gente fica montada, mais a maquiagem tende a ficar oleosa, a espocar na câmera, não sei o que, pra gente realmente aparecer o mais bonita possível, né? Pra não ser só culpa nossa ali, tipo, das nossas escolhas. Sim. Porque algumas escolhas da produção acabavam afetando a nossa entrega. A gente entendia que a produção também tava... Porque a gente era o piloto, era o primeiro tava episódio. todo mundo entendendo como ia funcionar, né? Drag não tem como você estudar. É viver, sabe? É viver. É viver. Então a gente entende esse lado da produção também. Sim, exato. A gente tá falando mal, a gente tá comentando as coisas que o que a gente viveu. Aí eu lembro que bora agora pra parte que a gente ia ter que bater cabelo lá no palco. Como é que funcionava? A gente tinha 2 tendas. Uma tenda, que era tipo aquele circo que vocês viram, que aquelas tendas, elas viajavam ao longo do Brasil todo. Aquilo não é cenário, gente. Aquilo era itinerante, viajava. Então, todo lugar que a gente ia de avião, no caso ali ia de caminhão. Já chegava antes da gente pra montar, porque era 3 dias pra montar. 3 dias. Era um balado. Tinha um intervalo de 4 dias pra gente descansar, pra gente fazer tudo aí. E eu lembro que a gente tava lá, era chamada de 2 em 2, não era isso? Era, 2 Era as primeiras, conforme a ordem, eu lembro que eu e a Robert fomos a primeira. E próximo à tenda principal tinha uma outra tendinha pequenininha. Era um toldo, na verdade, que tava muito frio. Era uma barraca. Era uma barraca. Uma barraquinha. O que tava calor no dia que a gente tava fazendo futebol, tava muito frio e eu tava nua. Minha roupa era nua. Era literalmente uma calcinha com aquele negócio, era bosco, né? Um body. Eu tava nua e tava muito frio. E eu tava nervosa, aquela coisa toda. A Hobbit também tava com frio, porque ela também tava de bar e tudo. E tava demorando de começar porque a Xuxa tava fazendo os pilotos, a Ícaro também. As cabeças. Aquela parte inicial que vocês veem quando abre o programa, foi tudo gravado nessa parte enquanto a gente tava esperando. Então, foi a primeira hora. Era um público, cada cidade tinha 100 pessoas, mais ou menos, que eram pessoas, eram drags locais, eram pessoas também LGBTs da cidade, o que era ótimo, eram pessoas muito calorosas. Todas as cidades eu achei que foram calorosas. Não teve uma cidade que foi assim, tal. Quais cidades você tá falando? Spoiler? Rio de Janeiro. Eu tô dizendo que a gente foi. Por enquanto, Rio de Janeiro, daqui a pouco a gente vai falar de Goiânia. Já foi 3, dá pra contar 3. Dá pra contar 3. Enfim, aí eu lembro que a Hobbit foi. Aí ela bateu o cabelo dela lá. E bora falar o que você achou agora da prova. Porque assim, lá a gente bateu. A edição, eu sei que é difícil colocar a mesma música, que foi aquela It's Not Right But It's Okay, que um programa teve muito problema com questão de direitos, porque as músicas, gente, são muito caras. Então a gente teve apenas essa música da Whitney Houston pra todas baterem ali. É verdade. Foi babado. Todo mundo fazendo a mesma música. O público talvez tenha até ficado cansado. Mas eu acho que foram 10 vezes, né? 10 vezes fazendo a mesma música. Do começo ao fim. Isso que é o mais maluco também, porque não tinha uma edição, assim. A gente fazia do começo ao fim, pra que na hora ter 8 segundos, às vezes, de cada pessoa. Então foi meio tipo, mas cadê? Aí fica difícil até também para as pessoas de casa avaliarem de fato por que a vencedora ganhou. Porque ficou muito claro, né? A Shondelly realmente arrasou muito nesse episódio. Mas as outras ficou meio assim flutuante. Eu acho que às vezes até pra justificar se vocês compararem o tempo de tela da Eslováquia e o tempo de tela da Shondelly, são basicamente o mesmo. Aí das outras é muito mais provado. Amiga, por exemplo, a Xuxa me elogiou. Eu fui high. A Xuxa me aclamou muito. Mas não passou, eu bati no cabelo. Não passou. E eu bati. Eu fiz o diabo, eu lembro que eu ficava engatinhando, eu batia de forma clássica, eu dei um espacate, bati no cabelo, fiz o diabo, que foi, inclusive a gente teve ensaio, eu teve umas dicas com a Hobbit também no próprio dia lá. Então teve muitas coisas que a gente tava fazendo lá. Só que não cortou, tipo, minha parte, só tinha eu lá fazendo, falaram que eu tinha feito muita brincadeira comédia, passou algumas partes da comédia, mas na hora de bater cabelo, que é aquela parte que a Whitney fala, que tem a música toda, aí tem a parte que a Whitney começa a ter o batidão, né, do remix da música. Ali eu bati, não passou nenhuma cena, e aqui eu posso bater cabelo pra vocês, eu lembro que eu fiz assim, ó, eu lembro que eu peguei, fiz o coração, fiz um monte de coisa lá, e não passou nada. Também não passou muita coisa à minha mão.
Você fez o negócio da Sonic, né? Eu fiz o negócio da Sonic, que é um flick-flack, você vira pra trás e eu já caí direto no espacate. Foi o final da minha apresentação. Eu também tentei fazer uma coisa mais cômica, entrando com a cala-boca e tal, meio tipo boneca de sex shop. Eu ia falar outra coisa, né? Eu não quero desmonetizar teu canal, irmã, cara, você fique rica. E aí eu tentei fazer também, mas eu acho que eles não cataram muito. Botaram ali uma cena no qual eu ainda tava com a boca assim do que era o começo, e aí tava no meio da música, então... Às vezes a edição pode dar uma cagada na gente, assim. Mas é isso. Agora bora pra polêmica. A Chanel ganhou, concordou? Eu concordo. Também concordei. Eu acho que ela foi muito bem. Porém, em todavia, a gente também não sabe como foi a apresentação completa da Hobbit. Não passou. Porque a gente olha só a introdução ali. A gente, de fato, não tem acesso a esse material mas, completo. Mas, de fato, o povo gritou mais. Mas sim, era isso que eu ia falar. Quando a gente tava... Lembra que a Desirê falou que entrava de duas e a gente ficava esperando numa barraquinha? A gente ouvia. Nesse momento, eu tava ali, eu acho, naquela barraca. Não, mas tinha até lá no pessoas. Workroom a gente ouvia. Dava pra ouvir também os gritos. Lá atrás tava a Desirê, tava a Chandelle, Helena, Ravenna e eu, nesse momento. Então a gente ouvia que o povo gritava muito e eles estavam gritando, já ganhou, já ganhou. E a gente ficou assim, tipo, ela arrasou. E aí a gente começou a ouvir, né, que tipo, que ela pulou pra cima, pra baixo, que jogou peruca, que tirou peruca, que bateu na cara da Xuxa toda. Agora, bora ler. Aí, no caso, foram salvas. A gente até hoje não sabe se a ordem contava, eu acho que sim. Cara, a ordem contava na nossa cabeça. Pra dentro do programa, eu acho que isso não faz muita diferença. Você acha? Faz diferença na edição. Porque no momento que a gente tava lá no palco, quando as pessoas eram chamadas, sempre alguém falava alguma coisa. Tipo, não, amiga, a ordem da classificação. Tipo, a primeira foi a Chanel que ganhou 5 mil reais. Depois seria Hobbit. Exato. Depois da Hobbit foi Helena. Depois fui eu. Exato, é isso que eu tô falando. Que quando a gente era chamada, tipo, quando a segunda é chamada... Eles falavam alguma coisa sobre ela e tal, mas eles falavam isso sobre todas. Na edição, só as 3 primeiras que tem esse momentinho assim de fala. As outras só tipo, você foi salvo e só vai saindo. Mas eu lembro que lá, pessoalmente, todo mundo, eles falavam de todas. Eles falavam todo mundo tinha uma deliberação. Mas não apareceu na edição. Bora lá, você concordou com a ordem? Primeiro sendo a Chanel, depois a Hobbit, depois a Helena, depois foi a Ravenna. Não concordo. Por quê? Porque eu acho que a Ravenna tinha que ser salvo primeiro. Ela ficou muito bem ali. Gente, o bate da Ravenna foi... Porque também não apareceu. Ela fez um momento muito legal. Na verdade, a Ravenna apareceu batendo cabelo. Apareceu batendo cabelo. Bateu. Mas é isso que a gente fica assim pra saber. Porque a Ravenna apareceu. Eu não apareci. Não apareceu. A Helena apareceu. A Helena apareceu. A Amy não apareceu, só apareceu. Ela fez um review, a Amy tava com aquela peruca de trança enorme. Eu acho que Amy, o problema de Amy que foi o cabelo a peruca dela loura, tava saindo, aparecendo atrás. Ela não colou direito. E eu lembro que Ravenna, ela tava com aquela roupa que tinha os cabelinhos da roupa, ela bateu os cabelos da roupa, ela tirou um leque de dentro da roupa dela, ela penteou o cabelo, fez uma coisa meio cômica também, que a Xuxa inclusive fala sobre isso, que ela fez uma coisa mais engraçada, mais caricata, e a Ravenna tem essa veia cômica também, né? E eu acho que ela deveria ter salvo antes. Porque, pelo que eu vi ali da edição, a Helena foi bem... Como seria a sua ordem? Chanel, na verdade, Hobbit, é ruim a gente falar até... Não, é pelo que eu vi também, né? Pelo que a gente viu da edição. Na edição, a Ravenna bateu. Na edição, eu ficaria em último, que não passou. Ai, amiga. Nem eu também. Estaria penúltima da última. Depois não você passa. E é realmente difícil. Mas bora pro bolo, que é difícil a gente falar dessa parte, porque nos próximos episódios é muito mais fácil porque passa. Né? Mas nesse realmente não dá. Mas os bórons. Ficou o bórum, foi você? Fui eu. Eslováquia e a Morgante. Eslováquia e Morgante. O que falaram da Eslováquia foi toda a questão que ela não bateu, a peruca dela caiu. A Morgante foi a questão da ombreira, ela tava com uma peruca curtinha. Exato. Você falaram por causa da boca. Não falaram da boca, falaram que tava muito no meu rosto e eles não conseguiam ver minha dublagem, as expressões. E você acha o quê? Eu concordo. Você acha que era você mesmo o bórum? Não acho que eu era o bórum. Quem era o bórum no seu lugar? Não sei. Não, você... Não, eu vou tirar meu corpo porque... mas vai tirar o corpo, tem que botar alguém. Tem que ter um velório. Vou meter a Gaia do Brasil, então. Vou empurrar a minha própria irmã, gente, porque eu amo a Gaia, vou meter ela ali no meio. Eu acho que pela edição, pelo que passou... No que passou, a gente não sabe. Porque, a Daisy também bateu o cabelo, mas não mostrou na edição. Mas também não mostrou a Gaia. Ela só ficou andando de Patrícia. E ela também foi elogiada da Make. A Make, mas Make...
Conta também, porque Não, eu fui... contou no seu dia porque a maquiagem era um critério. Ah, é? Amiga, foi as cores que a Helena deu. Não me lembro. Mentira que era critério esse dia as Óbvio, cores. amiga. Ah, tá, porque tinha uma até que mudou a make na hora. Aham, a gente vai falar sobre isso no TC. Shade, Queen. Gente, eu não era shadeira, foi só entrar nesse programa. Olha, eu acho que eu entrei no programa disposta a dar entretenimento. Eu assisti muito RuPaul, então eu queria fazer as coisas, mas eu acho que depois do terceiro episódio, Um ar mais clean. um ar mais com... Ela para de ser criminosa. Não para, os meus filmes estão eternos. Mentira. Mas vira uma coisa mais, assim, mais atrapalhada, porque eu fiquei muito mais focada no jogo. Até então, eu não tava focada no jogo. Eu tava mais focada em servir entretenimento pro povo. É, amiga, É. eu tava mais preocupada em ir pra casa. Gente, eu falava todo dia que eu queria ir embora. Já tava até chata. Era verdade. Se tivesse um botão, eu tinha apertado. Enfim, esse foi o nosso review. A gente deu as nossas considerações. Eu quero suas considerações finais sobre o episódio. Não é meu favorito. Na verdade, é o que eu menos gosto. É o que eu menos gosto. O De episódio longe. é muito corrido. Eu acho que ele realmente não comunica, de fato, né, a entrega. Aparece ali alguns momentos, a apresentação de algumas queens. Eu li algumas pessoas falando que eles gostariam que tivesse logo essa apresentação mais eficaz de todas as queens, da proposta do programa, que fica meio em aberto e que isso vai se resolvendo com o passar do tempo. Mas também, gente, é 40 minutos, não dá pra fazer milagre, né? Tem muita coisa pra colocar. Ainda ficou muita coisa massa de fora. Muita Então, coisa. Muito. Gente, eu briguei muito. No Continue. primeiro episódio foi o que eu mais briguei. É, amiga, você tava louca, possuída. Eu tava doida. Tava com fogo nos olhos. Maluca. Mas continuem assistindo, gente, o programa que tá maravilhoso. Toda semana agora vai ter um episódio, né, amiga? Então acompanhe o que nós iremos aprontar até lá uma de nós sair, né? Porque acho que Ou sai. não. Assistam. Mistérios da meia-noite que voam hoje. Mas, gente, só um recadinho aí. Eu gostaria que, além, claro, de quem não segue o Frames, impossível alguém não conseguir no Frames, me seguir também e seguir principalmente neste episódio a Eslováquia. Ela foi eliminada, ela ficou muito malzinha, porque ela sabe a potência, tudo que ela podia fazer. Eu acho que esse era o episódio que ela ia mais se lascar. Os outros eu tenho certeza que ela daria muito mais. Ela levou looks fenomenais, incríveis. Vocês vão ter mais um gostinho do look dela lá no Reunited, que ó, de milhões. Mas é isso, vão seguir a Eslováquia, jogue amor pra ela, porque no final das contas, esse reality show, esse programa, ele existe pra dar visibilidade pra gente Verdade. gente consiga trabalhar, pra que as nossas vidas mudem. Então, por favor, siga hoje a gente, siga a Eslováquia, siga as minhas amigas, depois, enfim. É verdade. Eu concordo, amiga. Não tem mais nada pra falar. É isso. Siga todo mundo. E esse foi o review do primeiro episódio do Caravana das Drags. Se vocês gostaram, curta, comenta, compartilha, engaja, segue o canal. Agora, amor, se vocês gostaram muito, mas muito, herói, e querem me apoiar, ou façam Pix, que tá aqui, né? Façam Pix aí, de repente, Faz o 10 Pix. milhões de reais, sei lá quantos milhões vocês podem me dar. Assina o Apoia-se. Agora é importante, ou faça parte dos nossos membros do canal. Clique lá em tornar-se membro e venha fazer parte do nosso clubinho com esses nomes aí, ó, que sobem. E nunca se esqueça, dignidade já!